Durante a entrevista à Rádio Banda B de Curitiba, ao ser questionado sobre o motivo pelo qual o PT não aprovou reformas importantes em 14 anos de governo, Lula afirmou que o Brasil não precisava de reformas. Para o petista, a Previdência e outras áreas não precisavam ser modificadas. Mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma? Quem disse isso era um setor empresarial que queria se desfazer do país inteiro, como se desfizeram no Paraná da fábrica de fertilizante, a Facem, a usina de xisto, querem vender a Repar. Isso não é reforma. Denise, é só olhar os números. Em 2014, a Previdência Social era superavitária. Ou seja, o problema da Previdência é que se você não tiver emprego, você não tem contribuinte. Se você não tiver contribuinte, a Previdência vai ser deficitária. Olha, a reforma, na verdade, que algumas pessoas desejam, é desmontar o Estado brasileiro. Lula também falou sobre o vereador petista Renato Freitas, que invadiu uma igreja na capital paranaense durante um protesto no início do mês. A ação de Freitas causou indignação em diversos setores da sociedade, mas Lula minimizou o fato, dizendo que ele errou, mas que deve ser perdoado, e classificou a ação como deslize político. Lula prometeu que tanto ele quanto o PT defenderão Renato Freitas e disse que a perseguição é cometida pela direita conservadora. Renato, se você estiver me ouvindo, eu queria te dizer como um pai pode falar para o filho. Você errou. Se você errou, não persista no erro. Humildemente peça desculpa. Peça desculpas ao povo do Paraná, peça desculpas ao PT, peça desculpas aos padres, aos religiosos, sabe? E nós vamos te defender, nós não vamos querer que você seja caçado. Nós não vamos permitir que a direita conservadora da Câmara te caça. Augusto Nunes. Errou ou não errou? Se errou, tem que ser caçado. Não é isso? Agora, o Lula falando em esse negócio de quem errou deve pedir desculpas. Então, ele deve ajoelhar no milho, né, durante anos para pedir desculpas pelo que fez ao Brasil. E aí ele diz da reforma da Previdência também. A Previdência escapou da falência graças à reforma. O buraco está sendo fechado. Ele mente o tempo todo e presta solidariedade a outro bandido. Claro, a bandidagem também sofre de corporativismo. Diga, Ana. Olha, Vitor, toda vez que falarmos sobre essas falas, né, sobre as reformas que Lula vem dizendo aí, né, vem bradando, né, a própria Gleisi também dizendo que vão revogar o teto dos gastos, a reforma trabalhista, toda vez que eles comentarem ou emitirem alguma opinião sobre o futuro do Brasil que eles desejam, a gente devia colocar assim no GC, né, no nosso gerador de caracteres, e segue a agenda de retrocesso do PT, porque é isso que eles querem. Eles querem que nós voltemos aí no tempo, eles querem, sem colocar outras coisas que a gente pode falar de privatizações, a gente não precisa nem entrar nisso, mas eles querem exatamente a mão grande do Estado, onipotente, onipresente, em absolutamente tudo, mas não apenas isso. Eles querem o retrocesso. E toda entrevista do Lula a gente vê que é isso. E não podemos, né, esquecer, e temos que repetir aqui todos os dias, que ele quer regular a mídia. Além de tudo isso, dessa agenda de retrocesso aí, eles querem regular a mídia. Eles querem censurar a opinião dos jornalistas, dos cidadãos e das pessoas que querem participar do debate público. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, Vitor, discutir o Lula ao pé da letra é uma furada, né? O Lula é um vilão do passado, né? Retirado de um filme B, né? Real, e colocado aqui artificialmente, né? O personagem tinha que estar preso, cometeu crimes, foi condenado. Então, assim, eu acho que, sinceramente, não dá para discutir o Lula ao pé da letra, a reforma da Previdência, isso não existe, né? Nem ele vai estudar sobre isso, se é que um dia já entendeu, porque ele é um sobrevivente, né? Ele é um sobrevivido aí, né? Artificialmente, na política, quero dizer, pelos aliados que tem no Estado brasileiro. Então não dá para discutir
infelizmente, não dá para discutir Lula ao pé da letra, né? A gente não tinha que estar tendo essa conversa agora. O que a gente tem que discutir são aqueles responsáveis por essa assombração estar aí à solta, né? Porque mesmo reabilitado pelo STF, esse personagem ele não teria essa gasolina toda aí se nos bastidores não tivesse uma elite muito organizadinha, muito cheirosa, muito endinheirada, apostando. Vocês acham que isso aí é uma ação rastaquera de petismo, subsindicalismo? Esquece. Esse personagem está aí para outra coisa. Então, devemos, né, esse não debate, esse papo furado, né, essas mentiras que são, inclusive, já anacrônicas, né? Há alguns personagens aí que nos bastidores, alguns nem tanto nos bastidores, né? Aqueles criminalistas milionários dizendo que o Lula é o símbolo da justiça, está aí essa cara. Tem outros que não colocam, não são tão desenvoltos, tão desinibidos e não colocam a cara. Mas é essa gente que tem que ser responsabilizada. Eles estão apoiando, estão apostando nesse personagem, eles estão nos impondo a volta desse personagem criminoso e, evidentemente, que toda essa discussão, toda essa retórica de Lula ao pé da letra não quer dizer nada. Você, Zé, 2 minutos. Pois é, e mente, é contraditório. Como não precisa de reformas? O PT criou o mensalão exatamente para fazer reformas, para aprovar projetos do governo Congresso Nacional, e aprovou. O Lula fez a mais pesada reforma da Previdência, a reforma da Previdência do setor público. Foi o Lula que acabou com as aposentadorias especiais. A partir de agora, quem entra no serviço público tem que criar um fundo de pensão. Não tem mais aposentadoria total. Está certo. É isso mesmo. E aprovou, dividiu, exatamente por isso o pessoal foi criado, que não aprovava a reforma da Previdência, né? Tá certo, por que ter vergonha disso? Deu certo. Mas aí é esse sinal contraditório, é essa mentirada que incomoda e que mostra uma máscara que ninguém sabe quem é esse aí. E ele fica à vontade, né? Claro, em casa, do escritório dele, comandando tudo, dando essas entrevistas, sem ninguém para responder à altura dele. São raros os jornalistas que questionam, como o jornalista que falou, olha, estou com medo dessa história de regular a mídia, de censurar, e tem que ter mesmo, porque o problema é sério. Se regular a mídia, se fechar a informação, tudo desaparece. Além disso, essa história da igreja, errou, eu confesso, tem que punir. Não existe erro sem culpa, não existe culpa sem erro. Ou seja, se o Lula diz que o vereador errou, caçem o vereador, a Câmara de Vereadores. É o dever, né? Tem que pagar. O Lula falou. Então é muito bonitinho, muito à vontade ficar aí de longe fazendo esse discurso. Quero ver ir para a rua, discutir com o povo e conhecer aí o calor, a chama que vem exatamente da população, o que eles pensam.